Sejam todos bem-vindos ao nosso 17º vídeo do Clube de Leitura Parfardon, onde continuamos a história do livro Senhor dos Anéis As Duas Torres. Nesse vídeo falaremos sobre o encontro de Frodo e companhia com o honrado capitão de Gondor, Faramir. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, primeiro algumas explicações. Essa reunião eu resolvi não fazer nenhum slide, nada para servir de destaque, assim, por alguns motivos. E o principal deles é que o meu notebook provavelmente não aguentaria reproduzir duas coisas ao mesmo tempo. Então, já pensando nisso, eu acabei optando por fazer algo mais simples e fazer essa reunião mais uma conversa mesmo. Da gente falando sobre os dois capítulos que haviam para ser lidos essa semana e também do personagem mais injustiçado de toda a saga assim, dos Anéis, de toda a franquia de filmes, o personagem que mais sofreu por causa do Peter Jackson, que é o Faramir. Mas, enfim, peço desculpa a todos pela memória, porque alguns imprevistos realmente não tem como a gente prever. Mas, enfim, vamos começar. Bom, como todo mundo sabe, e de acordo com o nosso cronograma, hoje a gente vai estar falando sobre os capítulos 5 e 6 do livro 4 de Senhor dos Anéis, a segunda parte ali de Duas Torres. São os capítulos, ó, a título aqui de informação, A Janela para o Oeste e A Lagoa Proibida. No capítulo anterior, a gente já foi apresentado ao personagem do Faramir, que é basicamente ele um capitão de Gondor, um dos soldados mais importantes, até por ele ser filho do regente de Gondor, o Denethor. A gente vai ver isso aqui ao longo desses capítulos. Mas, e daqui a gente também descobre que ele é irmão do Boromir. Algo que originalmente não era planejado pelo Tolkien. Aqui a minha memória está falhando um pouco, não vou poder afirmar com toda certeza se isso qual das duas versões da história é a correta, mas se eu não me engano, ou Tolkien ele não planejava criar o personagem do Faramir, ou ele não, no mínimo, não planejava que ele fosse irmão do Boromir. Era algo nesse sentido que eu já tinha pesquisado há algum tempo atrás, mas é um personagem que surgiu meio que naturalmente dentro da história, e isso dá para ele algumas características bem peculiares. Para começar, tem o fato de que ele fala muito ele fala muito da personalidade do Tolkien, que também foi um soldado em meio a uma guerra que ele não queria estar lutando. Todo mundo sabe que é a história de Tolkien durante a Primeira Guerra Mundial. E o Faramir, ele transmite um pouco desse sentimento, no sentido de que tanto ele quanto o Boromir são soldados extremamente respeitados, muito admirados por seus companheiros e por todos aqueles que vivem em Gondor, mas o Faramir ele tem a característica de realmente não gostar de guerras. O Boromir ele sentia mais aquele orgulho de guerreiro que você não vai ver no Faramir. Ele é alguém que admira muito aquilo que é belo, as canções e etc. Isso faz ele ser questionado por algumas pessoas, mas é interessante ver isso na personalidade dele. É um soldado que está ali basicamente por necessidade e não pela glória. Ele não, e isso é uma característica do Tolkien de não romantizar ou glorificar a guerra. São pessoas ali num conflito muito mais absurdo do que a gente pode imaginar. Mas enfim, em A Janela para o Oeste,
E o capítulo seguinte é algo é o Lado Proibido, né? Deixa eu só ver como é que tá a tradução da HarperCollins. É a Lagoa Proibida mesmo que tá. Mas aqui eles são capítulos interessantes, principalmente Janela para o Oeste, porque ele é um daqueles capítulos que dá vontade de reler várias vezes, porque ele tem muita informação interessante e muitas peças estruturais da história de Senhor dos Anéis. É um daqueles capítulos em que os personagens basicamente se sentam e vão conversar. É isso que acontece em meio ali ao interrogatório que é feito ao Frodo e ao Sam. Eles se sentam, trocam informações e a gente acaba conseguindo várias peças desse grande quebra-cabeça que é a Terra-média de uma forma um pouco mais, como posso dizer, é semelhante a capítulos como o do Conselho de Elrond ou ao capítulo Sombra do Passado, lá da Sociedade do Anel. São diálogos que têm muita informação. Mas enfim, o que vai acontecer dentro desse capítulo? Para começar, é aqui que o Frodo finalmente acaba descobrindo que Boromir acabou morrendo. É algo que a gente meio que não se toca, talvez, no decorrer da história, mas é uma informação que o Frodo não tem acesso. Ele fugiu do Boromir antes dos orcs aparecerem lá em... Poxa, me fugiu agora o nome do local onde eles estavam. Eu tinha relido aquele capítulo hoje para poder falar, mas enfim. Ele fugiu antes dos orcs aparecerem junto com o Sam, então ele não viu o que aconteceu depois, e é só aqui que ele descobre que o Boromir acabou falecendo em meio à batalha com os orcs, através ali do próprio Faramir, que viu teve uma visão do Boromir já no barco, com as armas de seus inimigos, enfim. É algo bem interessante a reação do Frodo. A gente vê que o Faramir percebe que existe ali um certo rancor do Frodo e do Sam em relação ao Boromir. Por mais que o Frodo insista em dizer que é um amigo dele, de minha parte, é meu amigo e não sei o quê. Aqui o Faramir, ele demonstra ter uma boa leitura das pessoas, né? Enfim, aqui então eles vão trocar informações, vão falar sobre a terra de Lórien. E mais tarde, quando eles Valdir, mutou aí. Desculpa, eu tive que mutar aqui. Vou ter que mutar aqui só um instante, tá? Então, sei lá, tive que aqui acabar mudando de quarto, mas enfim. Prosseguindo onde é que a gente estava, eles tinham acabado de se deter ali numa certa audiência. É um interrogatório, na verdade, que o Faramir acaba fazendo em relação ao Frodo. Mais tarde, quando eles já estão em um local mais propício, a gente tem algumas informações interessantes sendo expostas a respeito de Gondor. E esse ponto aqui eu quis até destacar, que é como o povo Númenóreano acabou encontrando a sua queda. O Faramir, ele faz aqui uma descrição que, se eu não me engano, no filme isso virou uma fala do Gandalf, mas eu acho interessante ser o próprio Faramir aqui, porque afinal ele é do povo de Gondor, não só isso, ele é filho do regente de Gondor, o que torna isso até mais impactante. Ele é alguém que tem percepção sobre a própria história. Em que ele fala que não se diz que alguma vez as artes malignas foram praticadas em Gondor, ou que o Inominável alguma vez foi mencionado ali com honra.
e a antiga sabedoria e beleza trazidas do oeste permaneceram por muito tempo no reino dos filhos de Elendil, o Belo, e ali perduraram ainda. Mas mesmo assim, foi Gondor que provocou sua própria decadência, caindo gradativamente na senilidade e pensando que o inimigo estava adormecido, ele que fora apenas banido e não destruído. A morte esteve sempre presente, visto que os Númenóreanos, ainda como no antigo reino, e por isso o perderam, ansiavam pela vida infinda e imutável. Os reis faziam tumbas mais esplêndidas que as casas dos vivos e consideravam os antigos nomes nos rolos de sua ascendência mais caros que os nomes dos filhos. Senhores sem descendentes sentavam-se em velhos passos meditando na heráldica em câmaras secretas. Homens murchos compunham potentes elixires ou em altas torres faziam perguntas às estrelas. E o último rei da linhagem de Anarion não teve herdeiro. No filme, isso daqui é uma fala do Gandalf, mas aqui é o Faramir enquanto ele está contando um pouco da história de Gondor e por que que o reino acabou entrando em decadência, porque isso é uma realidade. A gente vê que o território diminuiu bastante. Osgiliath era a antiga capital e agora virou ali meio que uma fronteira entre o território de Minas Tirith e o território de Minas Morgul. E a gente vê que a decadência veio através da valorização exacerbada do passado, enquanto não havia se preocupação com o presente. Ele cita aqui que eles faziam tumbas mais vistosas que as casas dos vivos. É algo que me recorda até o Antigo Egito. Se vocês forem lembrar, no Antigo Egito, a tumba de um faraó era uma pirâmide, às vezes. Isso dependendo, é claro, da época que você está falando, mas faraós foram enterrados em pirâmides, enquanto que a gente não encontra ali muitos registros de como eram a casa dos vivos, mas a gente sabe que a maior parte do povo não teria essa vistosidade, não teria todos aqueles tesouros em uma casa comum. Então é interessante a gente ver isso sendo transmitido. O Tolkien ele tem várias referências ao mesmo tempo na formação do povo de Gondor e dos Númenóreanos. E aqui a gente vê que também que o Faramir é alguém muito sábio em procurar saber da história, que é algo que muitos acabam simplesmente ignorando. Mas enfim, algum comentário a respeito? A Ana Paula Palma comentou ali no filme, é o Gandalf que fala isso, mas bem resumido. Sim, Carlos sim. Eduardo. Faramir resumindo o século XXI. Não, e o pior é que isso daí não é uma coisa só do século XXI, não. Isso se alastra em várias eras, como a gente pode perceber. Bastante só. Pode continuar, Valdez. O pessoal tá escrevendo aí. Tive só que responder aqui um instante. Vou lendo aqui, a Ana Paula comentou. Vemos que muitos personagens não têm essa construção em relação à história dos povos. Gosto que o Faramir não é só um guerreiro. Exatamente. E aqui é que entra muito do erro que o Peter Jackson cometeu na adaptação do Faramir. A gente aqui que viu o filme é comum elogiar a adaptação do Peter Jackson, porque ele acerta em vários pontos, tem algumas coisas que ele faz que são interessantes, mas o Faramir que o Peter Jackson coloca na tela do cinema é um erro absoluto, porque ali é um Faramir com defeitos muito semelhantes ao Boromir, com aquela questão da rivalidade de irmãos, que é algo que o Tolkien não transmite no texto. Até porque provavelmente o Tolkien, como eu disse, ele não planejava que o Faramir tivesse inserido na história, não planejava esse personagem, então ele não planejou esse tipo de conflito, de ter essa necessidade, do Faramir ter essa necessidade de agradar o pai, etc., que é apresentado no filme. Tanto é que aqui, Faramir e Boromir, quando confrontados com a mesma escolha,
acabam tomando caminhos diferentes. O Boromir, ele segue muito algo semelhante aos heróis da mitologia grega, que é aquele tipo de herói que cai pelo próprio orgulho. Ele tenta fazer um trabalho muito maior do que ele pode realizar. Por exemplo, Belerofonte tentando subir no Monte Olimpo. Belerofonte, para quem não sabe, é quem é o único na mitologia grega a realmente montar o Pégaso. Ele tentou voar até o Monte Olimpo e nisso Zeus lança um raio nele porque ele estava ali tentando subir aonde ele não devia. O Boromir é algo semelhante. Ele tenta tomar o anel com um objetivo nobre em mente, que era o de proteger a cidade dele, proteger o povo dele, mas é uma carga pesada demais para ele carregar. Tanto é que, imediatamente depois do Frodo fugir, o Boromir acaba se arrependendo, só que essas palavras não chegam ao Frodo, o Frodo acaba não escutando. Enquanto que o Faramir, ele reconhece o próprio limite. Então, a partir do momento em que ele percebe que é um anel que o Frodo está carregando, porque o Sam acaba deixando escapar, é, ele se recusa a utilizar esse recurso. E isso é interessante. No filme, quem acaba recusando um anel é o Aragorn. O Frodo ele oferece o anel para Aragorn e ele acaba recusando, o que também é interessante. Eu imagino que o Aragorn dos livros faria a mesma coisa, mas aqui é bom que seja o Faramir fazendo isso, porque mostra que a decadência dos Númenóreanos ainda não é irreversível, ainda há uma esperança porque ainda existe alguém como o Faramir, alguém que é nobre e reconhece que aquilo ali é um fardo pesado demais. É algo que não pode ser carregado por qualquer um e a missão é do Frodo, porque o Frodo é o portador do anel. Também é interessante o papel do Sam nesses capítulos, que começa sendo o Sam super protetor, né? Que não permite que ninguém encoste no Frodo. Isso é algo bem característico do personagem. É, mas ao mesmo tempo é isso que faz com que ele seja respeitado pelos outros. O próprio Fanami acaba ganhando um certo respeito pelo Sam. Isso é interessante. Mas, enfim, algum comentário mais? O Cadu comentou ali. Janela para o Oeste é o capítulo que traz um dos principais plots do Senhor dos Anéis, o fim da Terceira Era e para o início da Quarta Era, ou seja, é onde Tolkien mais explora o mundo dos homens e o início da Era dos Homens. Aí o que fala da questão da rivalidade ali dos irmãos, a Ana Paula comentou, por eles terem personalidades bem diferentes, eu acho que é até inviável no livro eles terem rivalidade. Faramir tem a personalidade nobre e solidariedade, entende o todo da missão. E o Cadu comentou que Faramir era o personagem que Tolkien se assemelhava. Sim, o Tolkien ele tinha essa semelhança do Faramir. Muita gente fala que o Tolkien parecia com Gandalf, mas realmente ele era mais parecido com o Faramir, nesse sentido. E realmente ele tem essa personalidade mais nobre e solidária, que ele entende todo da missão, e ao mesmo tempo ele admira o Boromir. A gente percebe isso. Não é não são aqueles irmãos que brigam o tempo todo ou que estão disputando por alguma coisa, como o filme acaba dando a entender meio que sem querer. Eles são irmãos que se respeitam e ambos se admiram. Tipo, na própria cena do filme até, a gente vê que enquanto o Denethor destrata o Faramir, o Boromir tá ali tentando defender o irmão. Porque os dois se consideram muito. O que é interessante porque é surpreendentemente incomum a gente ver essa dinâmica entre dois irmãos na ficção, que não possuem ali algum tipo de rivalidade, seja pela atenção dos pais, seja por algum outro motivo qualquer. Então, é algo que é bom que exista ao mesmo tempo na ficção.
Enfim, esse capítulo, A Janela para o Oeste, de novo, é um daqueles capítulos que dá vontade de reler porque tem muita coisa sendo apresentada, tanto em personalidade dos personagens. A gente vê aqui como o Sam é super protetor em relação ao Frodo, como o Frodo é um pouco mais racional em certas situações. A gente vê a personalidade do Faramir e como ele também conta ali um pouco da história de Gondor. Isso ajuda na construção do mundo do Tolkien de uma forma magistral, sinceramente. E, enfim, isso daqui foi só um resumo. Agora a gente tem o próximo capítulo, que é um capítulo surpreendentemente curto. A Lagoa Proibida. Esse capítulo a gente tem o retorno do nosso amiguinho Gollum, que havia sumido durante um certo tempo, né? O pobre Sméagol. E ele reaparece cometendo um crime, que é invadir uma lagoa que ele não podia estar invadindo. No caso, ele deveria ser condenado à pena de morte. Ele só não é morto por conta do Frodo intercedendo ali para que deixem ele sobreviver, porque ele fala, esse daqui é o nosso guia, deixem ele em paz, não tratem ele bem. Ele até fala ali um pouco do que o Gandalf faria para tentar amolecer o coração dos soldados ali. Aqui fala exatamente essa. A criatura está infeliz e faminta, disse Frodo, e não tem consciência do perigo. E Gandalf, o seu Mitrandir, pedir-te-ia que não o mataste por esse motivo e por outros. Proibiu os elfos de fazê-lo. Não sei claramente porquê, e do que suponho não posso falar abertamente aqui, mas essa criatura está ligada de algum modo à minha missão. Antes que nos encontrastes e levasses, ele foi o meu guia. Teu guia, exclamou Faramir. O assunto torna-se cada vez mais estranho. Enfim, aqui é o Faramir tentando entender a situação e acaba que ele se compadece, deixa o Gollum escapar vivo, mas não ileso, né? A gente percebe ali que ele foi um pouquinho maltratado, apesar dos pedidos do Frodo. E, bom, a gente também vê um pouco do Sam sendo meio cruel, né? Que realmente o Sam detesta o Gollum de uma forma absurda, né? Um pouquinho antes dessa cena, a gente tem outro momento que eu acabei destacando. Vamos atirar? Perguntou Faramir, virando-se depressa para o Frodo. Por um momento, Frodo não deu resposta. Não, disse ele depois. Não, peço que não atireis. Se Sam se atrevesse, teria dito sim mais depressa e mais alto. Não podia ver, mas adivinhava muito bem pelas palavras dele o que estavam observando. Sam, né, detesta o Gollum profundamente, né? Isso tem muito a ver com a super proteção que ele tem em relação ao Frodo. A gente vai ver mais à frente se o Sam tá certo ou não, sendo nos próximos capítulos. Infelizmente o livro não dura para sempre, né? Ele já tá quase acabando. Esse daqui já é o capítulo 6. Próximo, eles já vão. Jornada para a Encruzilhada. E aqui é dito para onde Gollum estaria guiando os nossos dois amigos, que era para Cirith Ungol. No momento que o Faramir escuta esse nome, ele já tenta avisar. O Faramir oferece muita ajuda, isso é admirável. Frodo acaba se recusando por conta de nobreza e por conta de a missão dele. Acabei tendo que mutar aqui, desculpem. Mas enfim, Cirith Ungol, para quem não sabe, e eu acho que isso daqui não vai ser spoiler porque eu só estou contando o significado, significaria ali um Sindarin, Cleft of the Spider, ou seja, a fenda da aranha. Nisso aí a gente entende um pouco da preocupação do Faramir
de que o Gollum, o Sméagol, não está falando tudo que devia sobre esse lugar, para onde ele está levando os hobbits, mas o nosso amigo ali, o Frodo, acaba sendo muito complacente com o Sméagol e quer seguir por esse plano. E o capítulo se encerra. Deixa eu ver, só para eu ter certeza que se eu tô falando mesmo. Se encerra com uma despedida, né? Gostaria muito de saber como esse Sméagol rastejante se apossou do objeto do qual falamos e como o perdeu, mas não te afligirei agora. Se alguma vez, além da esperança, voltares à terra dos vivos e nos recontarmos nossas histórias sentados ao sol junto de um muro, rindo dos velhos pesares, então me contarás. Até essa hora ou alguma outra hora, além da visão das pedras videntes de Númenor, adeus. Ergueu-se, fez uma mesura profunda para Frodo e, puxando a cortina, saiu para a caverna. Aqui Faramir acaba se despedindo, citando as pedras videntes de Númenor. Eu acho que dá para ter uma ideia do que seriam essas pedras videntes, baseado no que aconteceu ali na primeira parte de Duas Torres. Então aqui a gente vê de novo. O Faramir tem um conhecimento muito grande de vários assuntos e isso é uma das coisas mais admiráveis possíveis, tanto no personagem fictício quanto em pessoas da vida real que tenham esse tipo de conhecimento sobre a história e sobre certos detalhes em específicos que sejam importantes de ser destacados sempre. Mas enfim, assim sincero, são dois capítulos que eu acho muito curtos, sinceramente. Por tanto de informação e por tanto de coisa que acaba acontecendo, eu acho esses dois capítulos extremamente curtos. Daria, provavelmente não daria para aumentar mais, mas enfim, é isso. Tolkien ele faz tantos capítulos compridos e justamente esses aqui eu acabo achando pequenos. Tipo, pra mim o do Interbate, por exemplo, é enorme, mas esses aqui passa numa velocidade muito mais constante, por assim dizer. Enfim, mais algum comentário que alguém queira fazer? E ainda sobre o Faramir. A Valéria disse: Eu gosto demais do Faramir, viu? Muito nobre. O verdadeiro descendente de Elendil. A Rafa comenta sobre a questão de Tolkien ser semelhante ao. Deixa eu falar do Faramir, né? Talvez comparem Tolkien com Gandalf, porque a gente veja Tolkien como uma figura sábia com amplo conhecimento. A Laís compartilhando um post que fala dos irmãos. O Cadu, já que falou de Faramir do Peter Jackson, também o Boromir e até mesmo o Denethor do Peter Jackson ficaram fracos e ruins. O Peter Jackson fez o Boromir ser um cara malvadinho e ranzinza, sendo que ele era muito nobre. O pior é que eu não posso nem discordar muito. Porque o Boromir, ele. Assim, sendo sincero, o Boromir, quando ele aparece ali no Conselho de Elrond, ele é muito chato. No sentido de que ele tá sempre sendo contra, tá sempre discordando de tudo. E ao longo da história a gente vê esse traço da personalidade dele acontecendo várias vezes. Dele que assim, o pessoal tá querendo ir pra direita, ele quer ir pra esquerda, a gente quer ir pra frente, ele quer voltar para trás, enfim, isso é algo comum. Mas ao mesmo tempo a gente vê outros traços da personalidade dele que não ficam tão explícitos no filme, como a questão dele sempre estar disposto a ajudar os demais personagens ali. Por exemplo, quando eles estão lá tentando atravessar Caradhras, é o Boromir que acaba salvando os hobbits, abrindo ali o caminho à força na neve mesmo, que o único que consegue andar direito é o Legolas, porque ele é um elfo. Mas a gente vê que o Boromir, ele não, ele pode ser chato, mas ele é uma boa pessoa, sabe? Ele pode ser aquele cara esquentado que, no momento de raiva, joga uma pedra e desperta o vigia do lago, mas ele é o primeiro a ir para a linha de frente e proteger os hobbits quando é preciso. Então, ele tem uma nobreza que não é tão bem transmitida assim no filme.
Apesar de que eu acho que, comparado com a adaptação do Faramir, a do Boromir foi muito boa até. Mano, Den- do Boromir foi bem light até. É, Parabéns. do Denethor a gente conversa dele mais tarde, porque também é outro personagem que dá pra falar muita coisa. Pois É, então, até o comentário que eu ia ler da Ana Paula, ela fala daquela cena que todo mundo comenta do Denethor comendo tomatinho, que nossa, ninguém gosta, só a Valéria que gosta daquela cena. qualquer um que goste de tomate vai detestar aquela cena. Mas, enfim, no caso, o Denethor a gente tem que comentar dele mais tarde, porque é, da mesma forma que o Faramir, tem muita coisa para se falar do Denethor. Algumas de forma não tão elogiosa quanto eu falo do Faramir, que é um dos meus personagens favoritos. Tipo, no filme, porque no caso, o único livro de Senhor dos Anéis que eu li antes de ver o filme foi A Sociedade do Anel. Os outros dois eu já tinha visto o filme. E no filme, o Faramir não é um personagem nem muito bom, mas também não é ruim. Tipo, ele tá ali numa média 6 ou 7 de 10 pontos, mas ele fica ali numa média. Enquanto que no livro, ele é ativamente um dos melhores personagens de todos. Não só nesses capítulos que ele aparece brevemente, mais pra frente a gente vai ter mais coisas a falar dele. Então, é algo interessante. Enquanto que o Denethor, ele é detestável na adaptação do Peter Jackson. No livro a gente fala dele mais tarde, mas no livro a gente tem muito mais conteúdo sobre o Denethor. E, enfim, é porque eu não quero agora adiantar a leitura de Retorno do Rei, porque vai acontecer eventualmente e lá tem muita coisa também para ser falada. É, a única coisa que o Cadu comentou é que nos livros outro personagem do Denethor é mais nobre. Como eu disse, Denethor, você tem mais pano de fundo nele, para ele dentro dos livros mesmo. No filme ficou aquela coisa mais rasa, mas ao mesmo tempo é muito por conta do tipo de mídia. O filme você não tem como transcrever fielmente todas as falas do livro, mas enfim, foi uma questão de adaptação. Dos três personagens, talvez o Denethor tenha sido ali. Não, não, acho que o Boromir foi o mais bem adaptado. O Denethor ele ainda fica em segundo. E o Faramir, é, como eu disse, tem, não tem tanta coisa assim que eu reclame da adaptação do Peter Jackson, mas o Faramir não tem como fechar os olhos a isso. Tipo, tem outras duas cenas de Retorno do Rei que eu comento mais tarde que eu acho que são tão terríveis quanto a adaptação do Faramir, mas, enfim, são os únicos pontos ali que eu acho que o Peter Jackson errou de verdade. Mais alguma coisa? Devei os comentários, deixa eu ver aqui, da torre, que é a torre da Laracna, que tu já comentou. A Ana Paula disse que o Sam dormia de olho aberto por causa do Gollum. O Sam, ele é desse jeito mesmo. Tem que proteger o Senhor Frodo. A Valéria disse que o Denethor é o amor em forma de gente. A encarnação do amor. Ah, isso eu não sabia, isso que eu o Wallace comentou, eu não sabia que Denethor e o Aragorn tinham quase a mesma idade. Eles têm, né? O Aragorn, ele tá um pouquinho mais bem conservado. O Denethor tá na capa. O Cadu comenta, falaram dos maus tratos de Sméagol. Qual o sentimento de vocês ao saberem que Sam e os homens de Gondor interromperam a volta e redenção deles? Palavras de Tolkien. Assim, no caso, o caso do Sméagol, é aquela coisa. Sméagol, ele é um daqueles personagens que são dadas chances e ele acaba rejeitando, mas aqui a gente vê um erro por parte dos aliados de acabar maltratando exacerbadamente. Aqui o Frodo realmente estava certo em querer dar uma chance pro Sméagol. No filme isso fica até. Eu acho que no filme o Sméagol ele vai até mais longe no caminho da redenção do que no livro, mas enfim.
é algo complexo, porque ele ainda não é uma, como posso dizer, o Smeagol ele não é bom, ele tá sendo útil na missão porque ele tem algum interesse, que no caso é o fato do Fruto ser o portador do anel ali, então ele tem interesse nessa missão, mas ele não é realmente bom. Então, o Sam e os guardas de Gondor estão certos em ter ali um pé para trás, ao mesmo tempo que o Frodo ele tá certo em querer dar uma chance de redenção, porque afinal qualquer possibilidade pode acabar ajudando. E, enfim, né? Mas a gente percebe que o Smeagol não é tão bonzinho assim, principalmente porque aqui no livro, diferente do filme, ele já fala para onde é que estava levando o Sam e o Frodo antes de todo esse, como posso dizer, esse desvio acontecer. Ele já estava com a intenção de levar Sam e Frodo para Kirith Ungol, que é um local que o Faramir, na hora que escuta, já diz que eles deviam ir para outro lado. Deviam tentar encontrar outra entrada, mas aparentemente ali é o único, como posso dizer, é o único recurso, porque não dá para atravessar o Portão Negro, o próprio título do capítulo grita, o Portão Negro está fechado, e mesmo que tivesse aberto para dois hobbits passarem por ali, seria algo um tanto quanto fenomenal. Então, eles precisam procurar caminhos alternativos, e o Gollum está guiando eles por um caminho um tanto quanto suspeito. Eu digo assim porque vai que é alguém que ainda não leu ou que não conhece bem a história, mas enfim. Deixa eu ver, basicamente estão discutindo a idade agora do Denethor e do Aragorn. O Denethor tem 89 e o Aragorn 87. Aliás, foram colegas de escola, talvez. Ah, estudar na mesma turminha. O Denethor repetiu 2 anos. A Ana Paula comenta que o Gollum ainda não sabia que iriam destruir o anel. Pois é, tem esse detalhe. O Gollum, ele não sabe o que vai ser feito. Até que se eles contassem, provavelmente a coisa seria diferente. Como é dito pelo próprio Gandalf vários capítulos atrás, o Gollum ama e odeia o Anel. Ainda mesmo que ama e odeia a si mesmo. Só fala até no filme que ele tem essa dualidade. E a gente vê que é, a gente vê esse detalhe da personalidade do Gollum quando ele fala de si mesmo. Ele também se chama de precioso algumas vezes, enquanto que em outras ele está referenciando o anel. Se eu não me engano, para você perceber quando ele está falando de si mesmo e quando ele está falando do anel, você tem que ver se a primeira letra está em caixa alta. Se tiver começando com maiúscula ou com minúscula, vai diferir quem é o precioso que está sendo citado. Então, Gollum é um personagem muito complexo, sabe? E é interessante a forma como ele evoluiu, principalmente quando a gente imagina o que era Gollum lá no Hobbit, que era basicamente só uma criaturinha pro Bilbo enganar e conseguir um anel mágico, e agora tá nessa situação. E o Cadu tem um comentário interessante. Essas atitudes do Sam, essas raivas do Frodo e essa obsessão do Sméagol é onde vemos mais de uma vez que todos estão sendo manipulados pelo anel. E sim, um anel é o verdadeiro vilão em Senhor dos Anéis, algo que eu gosto de dizer. Porque apesar de ser um objeto, a gente vê o quanto que a história avança por conta da influência do anel. Então, menos para mim, o vilão verdadeiro não é exatamente o Sauron, e sim o anel. Eles estão discutindo a questão do Denethor parecer mais velho que o Aragorn. Deixa eu ver o que eu...
Ó, o Wallace com a polêmica, será que Denethor era puro sangue? É puro sangue, lembrei agora de cavalo, por algum motivo. Ó, a Valéria diz que a mulher dele era Dol Amroth. E ela ficou meio depressiva longe do mar e acabou morrendo. E Denethor ficou depressivo com a morte da mulher igual ao pai de Fina. Falar do Fëanor. Nossa, falamos aí do queimador de barcos. Mas enfim. Ah, sim, deixa eu ver aqui. Ah, foi o Rafa que disse, repetir a parte da letra maiúscula. É porque Deixa eu tem falar esse isso. detalhe. Se eu não me engano, tem isso ao longo da história. Que o Gollum, ele chama tanto o anel quanto a si mesmo de precioso. Agora eu não vou lembrar qual é o que é colocado a letra maiúscula quando ele fala. Mas tem isso, quando ele fala com letra maiúscula, você sabe que ele tá falando, eu acho que é do El, enquanto ele fala com letra minúscula, ele tá se referindo a si mesmo. Mas eu tenho que. Depois eu coloco lá no grupo direitinho qual é a resposta certa, porque eu não lembro agora. Mas tem esse detalhe. Quando perguntou, mas Valdemir, o Sauron e o Anel não são a mesma coisa? Não exatamente, porque a gente percebe que o anel ele existe independente do Sauron. E o próprio Tolkien, em algumas das suas respostas, ele dá a entender que caso Sauron fosse derrotado, isso não significaria a destruição do Anel. Tipo, a destruição do Anel, ela significa uma derrota para o Sauron, mas o Sauron poderia ser derrotado e o Anel ainda está firme e forte para ser utilizado. São duas entidades separadas, apesar de que o Anel ele tem ali a essência do Sauron, por assim dizer. Mas é diferente, por exemplo, das Horcruxes lá de Harry Potter, que lá elas existem apenas por conta do Voldemort. Enquanto que em Senhor dos Anéis, não. O Anel ele não precisa do Sauron para exercer influência, é uma entidade separada, tanto é que tem ali certas vontades próprias. Tipo, ele quer voltar para o Sauron, mas isso não é algo 100% necessário. Pelo menos de acordo com o que eu interpreto, né? O Wallace falou do queimador de barcos com o filho dentro em uma das versões. Ixi, Eu. gente, Feanor é um negócio polêmico. Deixemos Feanor para discutir mais tarde. Vamos. Cadu falou da Dol Amroth esses nomes eu não consigo falar, gente. Ficaram esquecidos no churrasco dos filmes e pelo fandom. É porque, querendo ou não, o filme ele vai ter aquela imagem mais popular mesmo. Tipo, até porque é mais fácil de consumir, é algo que todo mundo vai acabar reconhecendo. E ainda mais os filmes de Senhor dos Anéis, né? Que ganharam ali uns quase 20 Oscars, eu acho. Tipo, é algo que vai ficar marcado na memória das pessoas. O livro acaba sendo para um público diferente, né? Tipo, não vai ficar pro público em geral. E aí acaba que, como o público em geral vai comentar do filme, as pessoas que leram os livros vão acabar comentando mais a respeito de detalhes que aparecem no filme. E menos de personagens ou outras informações que tem no livro. O Valério falou, se reparar bem no filme, nas cenas em que eles estão no Portão Negro, pode-se ver um estandarte de Dal Amroth de cisne. Não é passando pano pro Peter Jackson. Eu não reparei isso. Eu Bem, também não não tinha reparei várias reparado, coisas. não. É interessante. Tipo, o Peter Jackson, ele cometeu erros, mas ele ainda é fã de Tolkien. Vamos colocar assim, ele acertou muitas vezes também. Acertou mais do que errou.
mas é porque os erros a gente precisa também destacar, né? Tipo, não dá pra fingir que o Faramir foi bem adaptado, mas ao mesmo tempo não dá pra fingir que a cena da cavalgada dos Rohirrim não é uma das melhores coisas da história do cinema. O Cadu comenta falando no sentido, no poder, etc. Sauron, obviamente, pode viver sem o anel, mas com o anel é onde iria de fato retornar por completo. Sim, sim, é desse jeito mesmo. O Sauron, a gente até percebe isso ao longo da história. O Sauron ele já tá exercendo poder, ele já tá dominando tudo sem tá com um anel. É porque com um anel ficaria tudo muito mais fácil. Literalmente ele poderia destruir Lothlórien, poderia destruir Valfenda com uma facilidade que ele não tem. Mas mesmo sem, ele já tá reunindo tropas, ele já tá com exércitos de orcs, de homens que ele enganou também, e já tá dominando basicamente a Terra-média. É, que, e enquanto que os nossos protagonistas eles estão basicamente oferecendo resistência. Gondor está se defendendo contra os ataques de Minas Morgul. A gente vê Rohan que está enfraquecido, que de um lado você tem ali. No caso, agora não, porque o Saruman já foi neutralizado, por assim dizer, mas de um lado você tinha Isengard e do outro você tinha Mordor. Então o Rohan tá ali um reino bem fragilizado. Lothlórien também, Erebor lá no norte, a gente percebe que também tem ali uma influência do Sauron indo contra eles. Então, o Sauron ele já é bem poderoso sem o anel. É porque se você destruir, ele fica ali sem aquele ponto de ligação também. Ao mesmo tempo, o anel ele também poderia existir sem o Sauron. Tipo, algo interessante da gente pensar. E, de novo, entra naquela questão de como são os vilões do Tolkien. Vilão no mundo de Tolkien sempre vai ser mais forte que todo mundo porque é preciso que exista um desafio. Um vilão que poderia ser derrotado por um personagem protagonista não é desafio suficiente. Ele precisa ser mais forte que todo mundo. Porque é isso que torna a história interessante de se ler. Depois, tá, a Valéria e o Wallace estão querendo gerar polêmica, falando que o Anéis de Poder é melhor que o filme. A gente pula essa parte. Sobre Anéis de Poder, eu só vou falar uma palavra, eu só vou falar uma frase. Espada longa nas costas. Eu É sabia que você ia isso. falar isso. É apenas isso aqui que eu digo. Mas enfim. Deixa eu ver. Ah, o Cadufa tem um cara em Gondor, um loirinho lá, que até hoje me pergunto se é o Beregond ou Imrail. Imaril? Assim, isso daí é uma dúvida interessante. Mas eu acho que é difícil de responder. Tipo, a gente deixa pra mais tarde, né? O Galadriel tem 1,65 m. O Wallace falando. Galadriel é baixinho. Não, mas é mais alto que eu ainda. Galadriel. De novo, eu vou repetir: espada longa nas costas. Não Só sei isso como que é eu que digo. ela. Eu não sei porque que eles têm me fazer isso ainda. Tipo, é até mais bonito você levar a espada do cinto, poxa. Tipo, o próprio Tolkien, na hora que ele vai descrever os Rohirrim, ele fala, eles têm uma lança na mão, o escudo tá nas costas e a espada tá no cinto. Tipo, isso acontece. Tolkien, ele descreve isso explicitamente nos livros. Aí vem as histórias posteriores querem fazer a gente acreditar que existe algum braço com extensão suficiente para puxar uma espada longa das costas, né? Enfim. De qualquer forma, acho que a gente já está se desviando muito do assunto. É. Vamos retornando.
Na próxima semana a gente vai ler os capítulos 8 e 9? Não, é o capítulo 7 e 8 já? Ou vai até o 9? Deixa eu ver aqui. Passar esse dia 17, é 7 e 8. 7 e 8, né? Vão ser os capítulos Jornada para a Encruzilhada e... Deixa eu ver aqui. As Escadarias de Kirit Ungol. Então a gente vai ver o que está acontecendo na Fenda da Aranha. E, enfim, aqui falando um pouco, como eu estou relendo, é bem interessante notar certos detalhes que a gente vai perdendo. Então eu quero pedir para vocês prestarem muita atenção no final de Duas Torres, principalmente, e no personagem do Sam, que são dois pontos muito interessantes. Como já disse, o Sam, ele é meu personagem favorito de Senhor dos Anéis. Se você for levar em conta o Legendário inteiro, meu personagem favorito ainda é o Bilbo, mas de Senhor dos Anéis é o Sam, até porque o Bilbo não tem uma participação tão absurda assim no livro. E muito do que fez ele se tornar meu personagem favorito tá no final de Duas Torres. E também ali no Retorno do Rei. Mas aqui o final de Duas Torres é algo simplesmente que eu acho impressionante. Alguém tem mais algum comentário sobre os capítulos, gente? Que agora que são 7h24, se quiserem. A Valéria. Ô, Valéria. Tem que falar no homem. Valéria deve torcer pro Botafogo. Hã? A Ana Paula também gosta do sair do Bill. Ó. Ninguém quer falar mais nada? Vamos lá, gente, alguma curiosidade? Alguma coisa que eu acabei pulando, que vocês queiram voltar a destacar? Será que tem algum ente que tá demorando a falar as palavras? Ah, pode ser. Ela em debate ainda até hoje. Vamos ver que a Ana Paula tá digitando. Eu acho que é isso, Valder. Pelo jeito, o pessoal tá Pessoal, que mais Andamos por hoje. tranquilo hoje. E alguém quer subir no palco para dar algum destaque? Ninguém se manifesta. Todos estão calados hoje. Pois é, então, enfim, acaba que são 2 capítulos curtos que a gente acaba comentando mais de alguns detalhes do que realmente daquilo que se passa neles, pelo menos acabou sendo desse jeito a reunião, né? Depois a gente falou bastante sobre o Faramir, e tem que se falar sobre ele, né? Personagem muito bom. E é isso. A gente pode comentar mais sobre isso no grupo. Se quiserem fazer comentários lá sem dar muito detalhe do que vai acontecer depois, até porque, sei lá, eu não sei se tem alguém que ainda não sabe o que vem depois, mas é interessante a gente deixar para discutir na reunião em si. Mas se tiverem alguma curiosidade, algum artigo, alguma carta do Tolkien que mencione detalhes que se passam nesse capítulo, vocês podem acabar comentando ali no grupo mesmo, viu? Estão-se livres para trazer assunto. Obrigado pela presença de todos. Foi um encontro bem produtivo. E é isso. Boa Olá, noite pessoal. a todo mundo. Boa noite. Se cuidem. Bom final de sábado e domingo para todo mundo. Até o futuro, pessoal.